Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos adiante de nós com um texto de alguns versículos somente, do capítulo 37 de Salmos, portanto leremos Salmo 37, do 20 ao 24. E o texto bíblico diz: Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. E quando eu li o versículo 24, eu não pude passar dele. Eu digo, meu coração tem que se deleitar. Eu tenho que passar um tempo pensando, entendendo, né, fazendo este momento devocional com esta promessa do Senhor para nós. Aleluia. Vou repetir, portanto, com você o versículo 24 que diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ora, o contexto de quem cai e não é prostrado está no versículo anterior, que é os passos de um homem bom. Portanto, o homem bom é aquele que, ainda que caia, não ficará prostrado. E vamos mais uma vez levar ao contexto deste capítulo, deste texto que Davi está falando. Este homem bom, por todo este capítulo, há esta colocação dupla, né, do ímpio e do justo. Portanto, o homem bom, ele é o justo, é aquele que ama a lei de Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que reflete o coração de Deus. Então, o texto do versículo 23 diz que os passos deste homem, então quando está falando dos passos, está falando de uma caminhada. Os passos deste homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Ou seja, é alguém que não só tem comunhão com Deus, é alguém que conhece a Deus, e nós não podemos conhecer a Deus por outra forma a não ser pela sua palavra. Portanto, nós que estamos aqui a cada dia, estamos crescendo no conhecimento do Senhor. E se você fazia dias que não vinha estar conosco neste devocional, eu estou agradecida a Deus porque você chegou. Eu quero estimular os irmãos a não deixarem, claro, que se um dia você não esteve aqui, mas teve o seu tempo devocional com o Senhor, graças a Deus por isso, é mais do que suficiente. O importante é nós estarmos lendo diariamente a palavra de Deus, estarmos em comunhão com o Senhor, meditando na palavra de Deus e orando também, sem dúvida alguma. Mas se por acaso o dia a dia e a correria te tirou deste tempinho, não deixe mais acontecer em nome de Jesus, né? Faça essa promessa a você mesmo que se não conseguir sozinho, venha estar conosco, porque ouvir é mais fácil de qualquer lugar, você até caminhando, correndo, dirigindo e de outros intervalos que você possa ter. Um irmão nosso está sempre nos ouvindo na sua hora de almoço. Glória a Jesus! É uma bênção, mas está almoçando, provendo para o seu corpo, mas também alimentando a sua alma com a palavra de Deus. E veja que os passos de um homem bom, ou seja, a caminhada de um homem bom, né, são confirmados pelo Senhor os seus passos. Portanto, este homem está em comunhão com o Senhor e o Senhor está confirmando, dizendo em outras palavras, o que ele está fazendo é correto. Eu estou de acordo com esta decisão, eu estou de acordo com a postura dele ou dela, eu estou de acordo com aquilo que ele ou ela estão fazendo ou falando. Cada passo que este homem bom dar na vida, o Senhor está confirmando, e com certeza esta pessoa tem comunhão com Deus e conhece a Deus, como já dissemos, por sua palavra.
Ele diz, e ele deleita-se no seu caminho. A gente vai estar falando disso na próxima devocional sobre este caminho. E este caminho está falando do caminho do homem mesmo. O caminho do homem, o Senhor se deleita. Ou seja, Deus tem prazer no caminho do homem, dos passos do homem bom. Por que Deus tem prazer? Porque ele já confirmou cada passo. Porque esta pessoa, seguramente, Deus está dando testemunho sobre ela. Um exemplo interessante na Bíblia é o exemplo de Jó. Antes da tragédia que aconteceu com ele, Deus permitiu. Você sabe que Deus deu testemunho de Jó. Né? Ele disse, este é um homem sincero, justo, temente a Deus e que aparta-se do mal. Ou seja, o Jó seria um típico deste homem bom, cujos passos são confirmados pelo Senhor. E quando você vai ver a vida de Jó, né, antes daquilo que aconteceu, começou, mesmo depois com certeza, mas você vê que era uma pessoa que estava sempre em adoração a Deus, em comunhão com Deus, glória a Jesus por isso. Agora o interessante, aonde eu não pude passar por este versículo, foi o versículo 24. Se nós somos estes homens, se nós somos estas mulheres cujos passos, aleluia, são aprovados pelo Senhor, não é pela nossa consciência, não é pelo nosso sentimento, não é o nosso sentimento mesmo cristão, eu sou crente, o que eu sinto está certo, não. Este homem que o Senhor faz a promessa é um homem que Deus confirma os seus passos, as suas decisões, as suas palavras, as suas ações, glória a Jesus, são confirmadas por Deus. Agora a Bíblia diz, ainda que caia, quem caminha pode cair, pode tropeçar, pode cair, mas a palavra diz, esta é a promessa de Deus, ainda que caia, não ficará prostrado, porque quando a gente cai, é uma posição prostrada. Quem cai está no chão, está derribado, não está de pé, não está numa posição de honra, está numa posição de vergonha, de prostração. Mas a promessa é essa, ainda que caia, não ficará prostrado. Por quê? Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Quem vai levantar este homem com a sua mão e o suster com a sua mão é a própria pessoa do Senhor nosso Deus. Aleluia. Agora, a pergunta para nós é, o que é este cair? Como eu posso cair, irmã? Que caídas são essas que o Senhor vai me sustentar? E a primeira analogia é a própria da figura. Quem caminha pode cair e quando cai, acontece o quê? Nós paramos no caminho. Quem cai não está caminhando. Quem cai está parado. Quem cai está envergonhado. Então são situações nas nossas vidas que nos detêm, que detêm na nossa caminhada de fé, que nos envergonham algumas vezes na nossa caminhada de fé. Estas são as situações que nos fazem cair. Podemos cair por quê? Porque caímos em algum pecado. Davi caiu em pecado. Outros tantos na Bíblia Sagrada, o próprio Abraão caiu em pecado. Todos nós, nenhum de nós, Jesus chamou a atenção de tantos homens já vividos de idade, disse, se vocês não têm pecado algum, atirem a primeira pedra sobre esta mulher. E você sabe da história que ninguém pôde fazê-lo, porque todos nós reconhecemos que nós temos pecado, mas no momento que nós caímos em um pecado, é uma prostração, nós estamos parando por um momento no caminho, estamos envergonhados pelo nosso pecado, mas não ficaremos prostrados. O Espírito Santo nos levanta pela sua palavra e vamos falar de outras caídas aqui e depois glorificar a Deus por aquilo que Ele faz. Cair em desânimo. Alguns de nós tropeçamos e caímos no desânimo. Pode ter sido uma enfermidade, uma situação de família que machuca a nossa alma, uma situação que está a longo prazo na família, que está, nos fazendo desanimar. Nós podemos cair no sentido da fortaleza da fé. Um dia éramos e estávamos tão fortes na fé, crendo em tudo, e de repente tropeçamos, caímos e já não nos sentimos estes gigantes na fé, até questionamos alguma coisa, será que Deus realmente pode, vai fazer isso? Aleluia! Então este é um cair que é mais? Na armadilha do inimigo. Alguém pode ser usado pelo
inimigo das nossas almas para nos fazer tropeçar e cair. Mas seja qual for a razão de que nós, na nossa caminhada justa diante de Deus, glória ao Senhor Jesus, se nós, por acaso, cairmos por qualquer destas situações, a palavra nos diz que o Senhor não nos deixará prostrado, Ele nos sustentará com a sua santa mão. E eu sou testemunha na minha vida, algumas vezes já, desta verdade, porque já provei cair em algumas situações como essas, e já provei o sustento do Senhor que não me deixou prostrada. E eu tenho fé e segurança que ainda a minha caminhada, longa ou curta que seja para diante de mim, o Senhor será fiel, que eu possa guardar a minha parte, de ser alguém justo e bom, seguindo os passos do Senhor, para que Ele com certeza possa ser fiel para com a minha vida, e o mesmo eu desejo de todo o coração para você. Não nos esqueçamos, ao lermos os Salmos, nos lembramos do povo de Israel, da nação do rei Davi, que neste momento está entrando numa guerra, e nós como igreja nos vamos juntar neste dia, para além da nossa devocional, falarmos com Deus pela nossa vida. Vamos pedir pela nação de Israel, que Deus lhe dê sabedoria, graça, poder para vencer esta guerra, para sair dessa situação tão trágica, e continuemos olhando com olhos de fé, sabendo que a nossa salvação está mais perto do que nunca. Podem ser estes movimentos, os movimentos finais de uma realidade global que se está movendo para os tempos dos fins. O último tic-tac do relógio do tempo de Deus para a igreja está nesta terra. Que Deus abençoe a você neste dia, em nome de Jesus. Amém.